Bom dia a todos, graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, te rendemos graça, te bendizemos nessa manhã, porque o Senhor é bom, e a sua bondade é vista e sentida em nossas vidas. Temos recebido do Senhor graça e misericórdia e favor. Por isso, Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Oramos pedindo que o Senhor fale conosco, ou continue falando conosco pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito. Que o Senhor nos leve, Senhor, ao entendimento claro da Tua Palavra. Que o Senhor também nos leve ao entendimento claro do motivo pelo qual nos reunimos neste lugar, porque estamos aqui, porque o Senhor nos reuniu aqui, porque cada pessoa que aqui está, ó Deus, está aqui, e que o Senhor fale aos nossos corações pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra com muita clareza. Precisamos da Tua luz. Ilumina, Senhor Deus, o nosso interior, ilumina, Senhor Deus, o nosso entendimento, e nos faça compreender perfeitamente a Tua vontade, toda a Tua vontade. Assim oramos gratos no nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. O encargo que eu tenho para compartilhar com os irmãos é acerca do propósito eterno, ou do supremo propósito, como eu gosto de chamar. E quero fazê-lo, se o Senhor nos permitir, começando agora, acredito que haverá também outras sessões, e será uma construção de entendimento. E peço aos irmãos que de alguma forma tenham um pouco de paciência, naquilo que vai ser compartilhado, porque talvez para alguns aquilo que vai ser compartilhado com os irmãos será ouvido pela primeira vez. Eu acredito que alguns ou talvez muitos dos irmãos não tenham ainda enxergado aquilo que vai ser compartilhado desse ponto de vista. Então tenha um pouco de paciência, ouça tudo, analise os textos principalmente, para que você não tire conclusões precipitadas e assim seja roubado talvez daquilo que o Senhor quer compartilhar ao seu coração. Efésios capítulo 1, verso de número 9 e também o verso de número 10. Quero agradecer o irmão. Tá, obrigado, Deus abençoe, glória a Deus pela tua vida, em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, versos 9 e versos 10, nós estamos lendo na ACF. Diz assim a palavra do Senhor: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, ou que propusera em Cristo, dependendo da sua versão, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como também as que estão na terra. Se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver, a partir do verso de número 6, ele vai dizer assim: para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos ou mostrando-nos, trazendo à tona o mistério da sua vontade. E eu quero que você tome aí a palavra vontade também como propósito, e também tome a palavra propósito também como vontade.
porque de certa forma são sinônimos. Tanto propósito como vontade, aqui no texto, estão falando da mesma coisa. E esse propósito, esta vontade, é um propósito eterno, é uma vontade eterna. Ou seja, aquilo que estava no coração de Deus antes que qualquer coisa existisse. Quando nós falamos do propósito eterno, nós estamos falando de algo que é antes de todas as coisas, exceto do próprio Deus. Nós temos que pensar e nós temos que imaginar que, por mais difícil que seja de pensar e imaginar, houve um momento em que nada existia, apenas Deus existia, apenas a Trindade Celestial existia, e nesse momento, nesse tempo, surgiu em Deus, surgiu no coração de Deus, uma vontade, um propósito, um querer, que Ele plenamente já realizou, não vai realizar, como bem disse aqui o pastor Facundo, né? Deus já concluiu a sua obra, Deus já fez tudo o que Ele tinha que fazer, né? Deus já descansou de toda a obra que Ele criara e fizera. Portanto, esse propósito, ele já foi cumprido. Nós, como diz o escritor aos Hebreus, ainda não vemos assim, porque nós estamos presos ao tempo e ao espaço. Ou seja, nós estamos presos no tempo, nós não estamos ainda na eternidade, e nós estamos presos ao espaço. Mas no momento em que nós deixarmos essa casa, ou seja, esse corpo, então nós entraremos nessa dimensão e poderemos contemplar também, assim como João contemplou na ilha de Pátimos, quando ele foi arrebatado aos céus em espírito, ele pôde contemplar toda a obra consumada. Assim nós, quando deixarmos esse corpo, também vamos poder contemplar toda essa obra consumada. Eu quero ler alguns textos com os irmãos, só para falar um pouco acerca desse propósito, desse supremo propósito, desse propósito eterno, porque o meu objetivo e o meu encargo, aquilo que está no meu coração, não é falar acerca do supremo propósito num sentido amplo, porque eu creio que todos nós aqui já temos o entendimento do supremo propósito, que é Deus congregar todas as coisas em Cristo, ao mesmo tempo que Ele encherá todas as coisas com Cristo. Então tudo estará em Cristo, e Cristo estará em todas as coisas. Esse é o cumprimento do supremo propósito de Deus. Como nós lemos aqui em Efésios, no capítulo 1, verso 9 e 10, primeiro Ele congrega tudo em Cristo, ou seja, esse congregar todas as coisas em Cristo, tem o sentido de que Cristo governará sobre todas as coisas, mas não só isso. O texto também diz lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 8 e 9, que Ele encherá todas as coisas com Cristo, porque Cristo é aquele que morreu, ressuscitou, subiu aos céus para encher todas as coisas, porque dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Então nós temos aqui uma dualidade. Primeiro, todas as coisas estarão em Cristo. Segundo, Cristo estará e preencherá todas as coisas. E esse é o cumprimento do supremo propósito de Deus, daquilo que Deus pensou antes que houvesse qualquer coisa. Eu não quero me deter falando amplamente desse supremo propósito. Eu quero, de alguma forma, trazer para os irmãos alguns detalhes que são importantíssimos para que o supremo propósito de Deus, ou o propósito eterno de Deus, deixe de ser para a igreja apenas um ensino e torne-se substância no nosso viver diário.
Eu vinha no carro agora conversando com o pastor Facundo, e eu falava para ele acerca de algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, acerca de nós entendermos que existe alguns equilíbrios que são muito finos, e que são muito necessários à igreja nesse tempo, para que a igreja se torne uma igreja madura, aperfeiçoada em Cristo. E um desses equilíbrios é a doutrina com a vida, a palavra com a substância que precisa acompanhar a palavra. Nós não podemos ser teóricos, nós não podemos ser cristãos teóricos, que tem toda a Bíblia, toda a doutrina, toda a informação em nossas mentes, mas não tem substância e não tem realidade de nada no viver diário. E eu percebo que esse assunto, o propósito eterno de Deus, ou o supremo propósito de Deus, é um dos assuntos onde nós somos muito teóricos e muito pouco práticos. Por quê? Porque de fato, na maioria dos cristãos que eu conheço, não existe uma preocupação se essa pessoa está ou não cooperando para o cumprimento desse supremo propósito. Se essa pessoa está ou não vivendo de acordo com esse supremo propósito. Ou seja, existe uma teoria, mas não existe uma substância. E esse equilíbrio entre palavra e vida, palavra e substância, precisa ser algo real e presente na igreja, para que nós de fato possamos ser uma igreja que dá respostas à vontade de Deus. Como disse o pastor Facundo no início, tudo aquilo que foi desfeito pela desobediência, só pode ser restaurado pela obediência. Ou seja, se nós não estamos vivendo de acordo com o propósito eterno, ou com o supremo propósito de Deus, nós estamos vivendo uma vida perdida. Os nossos dias são perdidos. Os nossos dias não são contados, não são contabilizados para Deus. Se nós estamos vivendo uma vida que não considera de fato o propósito eterno de Deus, os nossos dias não servem para nada, a não ser para vivermos distraídos com muitas coisas. Então o meu objetivo não é falar amplamente, mas trazer algumas características que o Senhor, nesse tempo, me permitiu enxergar acerca do supremo propósito, que talvez vai dar a você, e eu espero que dê, pelo Espírito de Deus, um novo sentido àquilo que é o propósito eterno de Deus, ou o supremo propósito de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, se você assim pode, Salmos de número 33, verso de número 11, a palavra do Senhor diz assim, Salmo 33, verso 11, o conselho do Senhor, e você pode também traduzir aqui a palavra conselho como vontade, ou como propósito, permanecerá para sempre, e os intentos, as intenções do seu coração, de geração em geração. Ou seja, os intentos do Senhor, o conselho do Senhor, a vontade do Senhor não passará. Deus teve uma vontade original, inicialmente, antes que tudo existisse, e essa vontade permanecerá para sempre. E essa é uma grande garantia que nós temos. O nosso Deus não muda. Aquilo que Ele desejou, aquilo que Ele pensou antes que o mundo existisse, Ele continua pensando. Aquilo que Ele decidiu fazer antes que nada existisse, Ele continua pensando. E é essa obra que Ele finalizou. E essa é a obra que nós estamos vivendo dia a dia de forma subjetiva. Porque em Cristo tudo já foi feito.
Mas nós, como estamos presos ao tempo e ao espaço, estamos vivendo isso de forma subjetiva, dia após dia. Um outro texto também, que me chama a atenção, está lá em Isaías, capítulo 46, versos de número 9 e verso de número 10. Isaías 46, versos de número 9 e também o verso de número 10, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Olha que interessante, eu anuncio o fim desde o princípio. Essa é a qualificação de um Deus que não muda. Quem pode anunciar o fim desde o princípio? Somente aquele que vai perseverar naquilo que tem como propósito até o fim. E ele continua dizendo: e desde as antiguidades, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho, o meu propósito, a minha vontade, a minha intenção será firme, e farei toda a minha vontade. Nós temos, portanto, um Deus que teve uma vontade original, um desejo, um querer, um propósito, como você queira chamar, e Ele está dizendo e afirmando que Ele fará e Ele cumprirá todo o seu propósito, todo o seu desejo, toda a sua vontade. Ou seja, Deus levará a cabo subjetivamente em nossas vidas o seu propósito eterno, que é congregar todas as coisas em Cristo e encher todas as coisas com Cristo. Portanto, no final, não haverá nada que não seja Cristo, porque Cristo encherá consigo mesmo todas as coisas. Amém, meus irmãos? Isso fica a título de introdução. Pois bem, esse Deus que tem sua vontade soberana, que tem o seu propósito, supremo propósito, que é Espírito, conforme diz João 4:24, agora tem diante dele mesmo um desafio. E qual que é o desafio que esse Deus tem? Primeiro, para que a criatura, suas criaturas, aquilo que Ele criou, entendam o seu supremo propósito, essas criaturas precisarão conhecê-lo, e precisarão saber quem Ele é. E aí, a Bíblia nos revela algo que talvez muitos de nós ainda não enxergamos, mas precisamos enxergar para nós entendermos esse trama do propósito eterno, que é esse Deus que tem um propósito eterno a ser revelado às suas criaturas, não pode ser visto por ninguém. Ele não tem como se revelar diretamente. Pastor, que heresia é essa? Bom, vamos aos textos, né? Diz que se a gente juntar 3 textos já não é mais tão heresia assim. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 16. 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 16, o apóstolo Paulo faz uma afirmação ao seu filho na fé Timóteo, que precisa ser levado em consideração. Ele diz assim: aquele que tem, ele somente ele, a imortalidade, e habita na luz inacessível, e ele habita numa luz que não se pode acessar, e que nenhum dos homens viu, detalhe, nem pode
ver. Diga, nenhum homem viu. Irmãos, Paulo está falando isso já no Novo Testamento. Amém? Nenhum homem o viu e nem o pode ver. A ele seja a honra e o poder eterno. Amém. Os irmãos estão aí? Agora, quando nós lemos que ninguém viu e ninguém pode ver, se nós estivermos ainda entenebrecidos com o veneno da serpente, a gente vai começar a acreditar que ninguém pode ver a Deus porque Ele se esconde, ou porque Ele não quer que as pessoas ou que o ser humano o veja. Mas Deus vai explicar o porquê que Ele não pode ser visto. Abra a sua Bíblia, por favor, comigo. Ele explicou isso a Moisés. Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo, capítulo de número 33. Vamos ler a partir do verso de número 9. Os irmãos estão aí? Êxodo 33, a partir do verso... Não, vamos avançar para ganhar tempo. Vamos ler a partir do verso de número 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Isso aqui é importantíssimo, né, irmãos? Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Diga assim, somente a presença de Deus. Fale forte, diga, somente a presença de Deus nos faz descansar. Amém? Então lhe disse, se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porquanto achastes graças aos meus olhos, e te conheço por nome. Aí Moisés faz uma proposta mais ousada. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Diga a palavra glória aqui. Fale, a palavra glória pode ser traduzida por face. A glória de Deus está na face de Deus. Os irmãos estão aí? Você vai entender na continuação da leitura. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. O que é que Moisés pediu para ver? A glória. O que que Deus disse que Moisés viria? A bondade. Não confunda, porque há quem lê esse texto e pensa que Deus realizou o pedido de Moisés, e Deus não realizou, e Deus vai explicar o porquê ele não realizou, porque Moisés queria ver a glória, Deus disse que mostraria a bondade. Preste atenção, olha para mim aqui, e sabe qual é a bondade? Diga, qual é a bondade? Não mostrar a glória. E ele vai explicar o porquê, observe. Passarei toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, você não pode ver a minha glória, você não pode ver a minha face. Por quê? Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então perceba que Deus não está se escondendo, Deus está poupando Moisés. Quando a Bíblia diz que Deus não pode ser visto por ninguém, não é uma questão de Deus se esconder, é uma questão de Deus poupar.
Porque se Deus mostra a sua face para Moisés, Moisés morre. Quantos estão aí? Fica claro isso para os irmãos? Sim ou não? Quantos querem ver a glória de Deus? Hã? Diga assim, quem quer ver a glória de Deus? Quer morrer. Porque ele está explicando, homem nenhum verá a minha face e viverá. Então diga assim, a bondade é não mostrar a face. Os irmãos estão aí? Agora vem comigo para um texto onde nós entramos num assunto que eu quero compartilhar com os irmãos, começar a compartilhar. Lá no Evangelho de João, vai se repetir a mesma coisa, a mesma sentença. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 18. Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 18, e aqui nós entramos na palavra. Amém, meus irmãos? Olha o texto, ele começa assim a primeira sentença: Deus nunca foi visto por ninguém. Diga, Deus nunca foi visto por ninguém. Amém, meus irmãos? Ponto, vamos parar aqui. Deus tem com Ele, e quando eu falo Deus aqui, eu estou falando da plenitude de Deus, que nós conhecemos hoje como a Trindade ou a Divindade Santa, como você preferir. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nesse momento são Espírito, e não podem ser vistos por ninguém, mas esse Deus tem consigo o propósito eterno que Ele precisa revelar ao mundo, que Ele precisa revelar ao homem. Como revelar ao homem o seu supremo propósito, se o homem não pode vê-lo, se o homem não pode conhecê-lo, se o homem não pode ver a sua face? E aí você vai entender, por que no Antigo Testamento, as pessoas acabavam se relacionando com Deus de formas tão erradas. E por que as pessoas se relacionavam com Deus de forma errada? Porque a ideia que elas tinham sobre Deus é a ideia que a serpente plantou primeiro no coração de Eva, e que passou a ser a ideia que a humanidade tinha acerca de Deus, de um Deus privador, de um Deus egoísta, de um Deus que só pensava em si mesmo, de um Deus que quando sua vontade não é feita, Ele simplesmente sai destruindo e matando todo mundo. Mas na verdade, essa informação da serpente, nas palavras que ela diz a Eva, foi assim que Deus disse: vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Ou seja, esse Deus é tão mau que proibiu vocês de comerem da árvore do jardim? E aí a Eva responde: não, não é assim. Nós não podemos tocar na árvore da vida, mas o resto podemos comer. Porque Deus disse que no dia que comermos, nós certamente morreremos. Então a serpente diz: não, não é assim. Não foi isso que Deus, não é assim, não funciona assim. Deus está mentindo para vocês. Porque o que Deus não quer é que vocês sejam iguais a Ele. Porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. E Ele não quer isso, porque Ele é um Deus egoísta. Ele é um Deus que quer viver sozinho. Ele é um Deus que quer ter toda a glória para Ele. Ele não quer compartilhar aquilo que Ele é. E essa, irmãos, é no imaginário do ser humano, a imagem que se tem de Deus, até nos dias de hoje, e até no meio dos cristãos. Por que a maioria dos cristãos tem dificuldade de enxergar Deus como Pai? E um Pai amoroso? Porque ainda continua com o argumento da serpente. E esse Deus não pode ser visto para se defender.
Porque se ele vem para se defender e aparece, todos que veem sua face morrem. Como que vamos resolver isso? Diga como. O versículo vai responder, observe, verso 18: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Quantos estão aí? Diga assim: Deus não pode aparecer, mas o Filho, que está no seu seio, disse: eu vou lá, enviado pelo Pai, e eu vou mostrar para eles quem o Senhor é. Agora observe, não confunda a palavra, porque Jesus não veio anunciar o Pai, Jesus veio revelar, e a diferença é total. O que seria anunciar o Pai? É dizer: olha, lá no céu, vocês estão pensando que tem um Deus carrasco, mas não tem. Lá no céu tem um Pai. Diga, isso é anunciar. Diga, revelar é mostrar na prática quem o Pai é. Quantos estão aí? E aqui vem a parte da heresia que você vai precisar guardar o seu coração. Quantos estão aí? Porque nós lemos Mateus, Marcos, Lucas e João e dizemos assim: essa é a biografia de Jesus, o Filho. Eu tenho uma notícia para você. Diga qual? Não é a biografia do Filho, é a biografia do Pai, manifesto no corpo do Filho. Porque ele veio revelar quem o Pai era. Mostrar, revelar é mostrar. Eu vou mostrar para vocês quem o Pai era. Como? Vivendo como o Pai, falando como o Pai. As obras quem vai fazer é o Pai, a vontade é do Pai, os sentimentos são do Pai. E você? Eu vou viver uma vida de cruz, aniquilando completamente o meu eu, para que vocês possam ver quem é o Pai. Quantos estão aí? Os irmãos estão aí? Dá para parar, irmãos? Vamos continuar? Sim ou não? Vamos avançar? Vamos lá, continuando, olha só. No Evangelho de João, vamos otimizar o tempo. Eu tinha muitos textos para ler, mas o nosso tempo urge. João 14. Graças a Deus pelo Evangelho de João, que foi escrito, foi o último a ser escrito, já na velhice de João, e trouxe uma revelação, assim, incalculável. João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mas vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse Tomé, diga assim, graças a Deus por Tomé. Você pode falar forte, diga graças a Deus por Tomé. Se Tomé não faz essa pergunta, irmãos, nós perderíamos algo precioso. Observe. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais,
E como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Preste atenção na próxima fase. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você nem reclama, né, irmão? Pode te enganar à vontade, né? Diga assim, não. Diga, está errado. Diga, não é isso que está escrito. O texto é: ninguém vem ao Pai. Agora olha para mim. Se Jesus disse: Pai nosso que estás no céu, onde está o Pai? E Ele está na terra. Qual que seria a conjugação certa do verbo? Ninguém vai, porque eu estou na terra e o Pai está no céu. Por que ele diz ninguém vem? Diga, por quê? Porque o Pai está ali. E quem vem a Cristo, observe, não vem ao Filho. Quem vem a esse Jesus não vem ao Filho. Quem vem a esse Jesus vem ao Pai. Porque é o Pai sendo expresso no corpo e na pessoa do Filho. Observe, continuamos. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. Por quê? E desde agora o conheceis e o tendes visto. É aqui que os racionais leem a Bíblia, não os racionais, o grupo de rap, né? As pessoas racionais leem a Bíblia e se perdem. Diga assim, por quê? Porque o texto diz que ninguém nunca viu a Deus. Agora Jesus diz que está vendo. Sim ou não? E vós já o tens visto. Espera aí, viu ou não viu? Diga, agora está vendo. Os irmãos estão aí? Disse-lhe Jesus, né? Continuando. Disse-lhe Felipe, graças a Deus por Felipe. Porque se ele não faz a pergunta, nós não teríamos a resposta. Bom, se a questão é conhecer o Pai, então vamos fazer o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Assunto encerrado. Mostra o Pai e assunto encerrado. Disse-lhe Jesus, preste atenção: eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe. O que Felipe pediu para ver? O Pai. Qual foi a resposta de Jesus? Eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe. E ainda dá uma bronca: quem vê a mim, vê o Pai. Diga assim, por quê? Pergunte por quê? Porque ele veio revelar o Pai. Revelar o Pai é mostrar o Pai na sua própria pessoa. Diga assim, aquele corpo não revelava o Filho. Os irmãos não falam, né? Diga, aquele corpo não revelava o Filho. Diga, aquele corpo revelava o Pai. E quando é que o Filho vai ser revelado? Diga, quando? Quando ele também ganhar o corpo dele. Alô? E quando é que ele vai ganhar o corpo dele? Diga, quando? Quando aparecer algo chamado igreja. Porque o Filho expressa o Pai. A igreja, que é o corpo do Filho, expressa o Filho. Agora vem algo importante. Deixa eu ser um pouco pastor. Presta atenção no que eu vou dizer. Observe.
para que o Pai fosse revelado no corpo do Filho, o Filho teve que tomar a cruz e viver uma vida plena de cruz, abrindo mão totalmente da sua vontade durante todo o tempo de sua vida. Nos 33 anos e meio que ele viveu, ele nunca falou uma palavra que fosse sua. Ele nunca fez uma obra que fosse sua. Ele nunca fez a própria vontade, em nenhum momento. Ele tomou a cruz plenamente para que o Pai fosse expressado através dele. A gente vai ver essa ênfase, vamos falar isso num segundo período, no Getsêmani. Quando ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Por um motivo ou outro, e não vem ao caso agora o motivo, o filho não queria tomar o cálice. Mas o que ele disse? Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então o filho, para expressar o Pai sem distorções, e para mostrar aos homens quem o Pai era sem distorções, tomou a cruz, viveu uma vida de cruz, abrindo mão completamente de todas as suas vontades, e apresentou o Pai perfeitamente, inclusive o amor do Pai, no ápice da sua obra, que foi a cruz. Porque deixa eu dizer para você, a cruz não estava no coração de Jesus, a cruz estava no coração de Deus o Pai. Sempre esteve, porque ele viveu uma vida de cruz. A gente vai falar sobre isso no segundo período. Agora olha para mim, diga assim, Jesus fez a parte dele, tomou a cruz, e em seu corpo, expressou, sem distorção alguma, o Pai. Qual é a nossa responsabilidade? Expressar o Filho, porque nós somos o corpo do Filho. E qual é o caminho para expressar o Filho sem distorções? A cruz. Porque sem a cruz, expressaremos um Cristo deformado. E talvez esse seja o motivo, porque as pessoas aí fora não querem o Cristo que nós anunciamos. Porque é um Cristo misturado comigo, com as minhas vontades, com o meu querer, com o meu eu. Jesus disse assim várias vezes, no Evangelho de João: assim como o Pai me enviou, eu também o envio a vós. O Pai enviou o Filho à terra, para que o Filho expressasse o Pai. Assim também, com esse mesmo protocolo, nós somos enviados para expressar o Filho. Qual é a questão? A questão é que se nós não tomarmos a cruz, apresentaremos um Cristo deformado. Posso te dizer uma coisa? Olhe para mim. Jesus disse assim, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Diga, Cristo atrai todos a Ele. Não estou vendo isso, pastor, por quê? Porque nós não estamos levantando Cristo, nós estamos levantando Cristo mais nós mesmos. Não é a Cristo que as pessoas rejeitam. Diga, o Pai tem um corpo para se expressar. Diga, o Filho também tem. O corpo que o Pai usou é o corpo de Jesus, o homem. O corpo que Jesus, o Cristo, usa é a igreja. É um corpo corporativo. Mas o princípio é o mesmo.
só através da cruz, eles serão expressados sem distorções. Continuando, vamos lá. Estou há tanto tempo convosco que não tende conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem é que fazia as obras naquele corpo? O Pai. De quem eram as palavras? Do Pai. Olha que interessante. Quem foi que pregou o sermão da montanha? Quem foi que falou as parábolas? Diga, o corpo é do Filho, as palavras são do Pai. Perceba isso. Se nós prestarmos um pouquinho de atenção, um pouco mais de atenção, a gente vai entender isso com clareza. Romanos no capítulo 5, verso de número 8, se puder projetar por favor. Olha o que diz o texto, Romanos capítulo 5, verso de número 8. Temos o texto? Olha o texto. Mas Deus, diga quem? Deus, amém? Deus prova o seu amor para conosco. Quem é que prova o amor? Deus. Agora, como é que Deus prova o amor para conosco? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não consegue observar nada errado aqui, não? Imagina dizendo assim, irmãos, eu vou provar o meu amor por vocês. Eu vou provar a vocês o quanto eu amo vocês. O Facundo vai morrer por vocês. Quantos estão aí? Deus prova o seu amor. Quem é que ama? Deus. Mas quem é que morre? Cristo. Diga por quê? Porque ali estava o Pai. E ele veio revelar o Pai. Olha para mim. É rebaixar. E chega a ponto, do meu ponto de vista, de quase uma blasfêmia. Quando nós dizemos que Cristo veio ao mundo unicamente para morrer pelos nossos pecados. Porque não foi isso que ele veio fazer. Morrer pelos nossos pecados, ir para a cruz, foi apenas a revelação máxima, o ápice da revelação de quem o Pai era. Porque na cruz, Cristo provou o quanto Deus ama o homem. Porque não foi ideia dele. A ideia dele como homem é, Pai, se for possível, passa de mim. Mas todavia seja feita a tua vontade. E o Pai diz, eu preciso mostrar para eles o quanto eu o amo. O quanto eles são importantes para mim. Eu preciso mostrar para eles, que eu não sou o que a serpente disse que eu era. Então, vamos parar aqui para nós continuarmos na próxima. A cruz sempre esteve no coração de Deus. E o que é a cruz? É não viver para si mesmo, mas viver em função de outros. A cruz, se você puder marcar isso, marque porque a gente vai continuar daqui. A cruz sempre esteve no coração de Deus. Deus sempre viveu uma vida de cruz. E essa cruz é
não vivermos para nós mesmos, mas vivermos em função de outros. Deus nunca viveu para si mesmo. E assim Ele ensinou o seu Filho. E assim vive o Espírito. E se nós queremos fazer parte daquilo que Ele é, precisamos também aprender a viver uma vida de cruz. Diga assim, porque sem cruz não tem como seguir a Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Em outras palavras, quem quiser vir após mim, viva como eu, o Pai e o Espírito vivemos. Porque nós nunca vivemos para nós mesmos. Feche os seus olhos. Te rendemos graças, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Continue falando aos nossos corações. É o que nós pedimos ao Senhor. Gratos, extremamente gratos, pelo seu grande amor e por Jesus Cristo, que nos revelou quem Tu és. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.